sugeri um tema que é muito corriqueiro no meu consultório. E aí eu pedi ajuda aqui para toda a turma aqui se reunir, para a gente pensar como é que a gente pode ajudar os profissionais que atuam na área da educação, né? Então, assim, o estresse na educação está sendo uma questão muito, muito comum no meu consultório de psiquiatria, né? E, especialmente, acho que hoje a gente me veio muito a figura do professor, dizendo o quanto nos últimos professores com 20 anos de carreira, né, 30 anos, estão perto de se aposentar, contando como que eles têm percebido uma mudança no comportamento dos alunos, dos pais, de hierarquia, relação com a direção escolar, né? Como é que o país foi mudando esse olhar. Então eu queria perguntar aqui para os meus colegas se eles também têm ouvido, vivenciado esse tipo de questão na vida prática. Eu complemento o seu pensamento, Lívia, quando eu faço algum questionamento interno, assim, e eu percebo que houve uma mudança de valor muito intensa em relação à escola, né? A escola, ela passou a ser, a ter duplo papel, né? O papel de educar e o papel de informar. O que era da família está sendo cobrado pela escola, né? Que era o papel de educar, né? A escola hoje alimenta, a escola educa, a escola ensina. Então eu fico pensando o quanto isso deve pesar para o professor, né? Daí vem essa queixa e essa impotência, porque é difícil, né? Sim. Das minhas experiências em escola, com os meus alunos, na quais a gente foi trabalhar com um grupo de pais, né? Nós percebíamos na narrativa que, assim, eu terceirizo para a escola a educação do meu filho. Eu vejo isso na minha clínica também como neuropediatra, o quanto isso está presente pelos encaminhamentos que a escola traz com dificuldade escolar, muito mostrando isso, essa terceirização. Muitas vezes não é a dificuldade escolar em si, dos transtornos de aprendizagem que existe. São questões de comportamento, questões de rotina, questões de limite, que tudo isso está alterando a função do professor. Então, ele é responsável por haver tais mudanças e ele precisa fazer o encaminhamento para que possa chegar ao profissional. Olha, ele faz uma carta para que isso seja levado ao médico. Então, encaminhando essa criança por dificuldade escolar e dentro do relatório consta toda a dificuldade de rotina, de comportamento, de educação mesmo. Então, o quanto que isso deve estar sobrecarregando até mesmo o professor, gerando estresse para a família, o estresse para a criança que está apresentando a dificuldade e estresse para o próprio professor. Que hoje em dia tem muito uma confusão entre patologia propriamente dita, médica, né? Transtorno de aprendizagem, déficit de atenção e hiperatividade ou qualquer transtorno, com questões que geram, né, dificuldade escolar, mas que estão relacionadas a comportamento, educação, né? E essa confusão, ela se estende para a família. Qual é a função da família? Qual é a função da escola? Né? Uma dica que eu dou para os professores: não permitam que te chame de tia, porque tia é muito familiar, tia é muito íntimo. O professor é professor, ele não é tia. Então, por aí começam a confusão de papéis, pelo simples ato de chamar de tia. Sim, eu recebo muito, é impressionante o número de professores que me procuram por depressão, síndrome do pânico, ansiedade e o burnout, né? Que é um quadro clínico que nada mais é que uma estafa. E sim, profissionais experientes, antigos, que amam sua carreira, mas que devido a essa inversão de papéis, de valores, estão sobrecarregados e se sentem desmerecidos, desrespeitados, onde eles relatam para mim assim que eles têm a impressão que tudo é responsabilidade deles. Então, assim, se o aluno não estudou, não fez a lição, é porque a sua aula não foi interessante o suficiente. E até dos pais dizerem: ah, não, mas eu estou financiando, portanto eu tenho os meus direitos, né, essa coisa. E na verdade eu lembro que quando eu estudava, eu tinha um respeito gigante, eu morria de medo de receber uma advertência para a diretoria, não faltava de jeito nenhum, né, aquele respeito, né.
E hoje em dia, não, então não deu certo, muda de escola. Não deu nessa, muda para outra. Até uma que me atenda, né? Então, acho que essa é uma mudança muito importante. E da minha experiência de tentar fazer grupos de pais em escola, que foi um pouco frustrante, porque os pais não aderiram, eu comecei a fazer o questionamento, né? O que será que fez com que os pais não aderissem? É porque cobram da escola, muitas vezes, a função que é da família. Então, a família fica praticamente isenta, né? A educação é terceirizada para a escola. Sim, eu até ouço alguns professores se queixando em escolas particulares, né, até de uma questão social bem elevada, onde as crianças também têm educação terceirizada pelas babás, né, pelas secretárias do lar, onde que elas escolhem a comida, elas que acompanham a lição, elas que levam, né, às vezes até em festinha de aniversário. Então, essa ausência, porque os pais estão trabalhando muito, ganham muito, têm alta responsabilidade, ou estão viajando, ou estão trabalhando até tarde, e a criança fica totalmente terceirizada, né? Eu acho que os profissionais da educação são os que recebem o maior impacto das transformações, né, sociais que estão acontecendo nas famílias, de modo geral, justamente porque é uma política obrigatória, né, as famílias acabam deixando seus filhos ao cuidado dessas pessoas, né? Então acho que na minha prática profissional, principalmente com políticas públicas, né, convivendo com professores, também eu sempre senti essa narrativa deles de que há muito do sofrimento é em função das mudanças, né, familiares que têm acontecido, né, dessa terceirização que vocês estão chamando, né, dos modelos familiares. E também muitos encaminhamentos. Nós psicólogos também recebemos bastante encaminhamentos da área da educação, né, também. E é legal, acho que interessante. Eu não sei se cabe aqui nesse momento, mas eu vi uma reportagem, não sei, uma reportagem, alguma coisa no Facebook, dizendo que uma escola está fazendo um trabalho muito bonito, que é de congelar a refeição que sobra para dar para as crianças carentes levar para casa, para comerem no final de semana. Enquanto uma preocupação com o outro, eu achei a atitude muito bonita. Mas aí eu fico pensando, meu Deus, será que cabe à escola a preocupação da alimentação das crianças e ainda no período fora da escola? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Pensando em toda essa mudança de padrão familiar, mudança escolar, eu penso que a nossa saída seja a união, né? Desses pais que trabalham fora, desses professores, no caso, para ajudar crianças, para ajudar aquele aluno. A união para tentar uma saída em comum. Muito legal, você propõe conversas entre professores e os pais, porque a solução vai sair dessa integração, concordo plenamente. Dicas? Então, dicas. Bom, a minha dica é o que a Jussara acabou de falar, é o diálogo é a saída. E a saída, ela é construída, ela não existe, ela não está escondida em algum lugar, é algo que vai ser construído no diálogo. Em cada escola. Né? Em cada escola, e nós trabalhamos com isso, né? Então, todos os profissionais da educação estão convidados a entrar para esse bate-papo, para essa nossa roda de conversa, para a gente facilitar diálogos e vocês acrescentarem para a gente acrescentar para vocês, e com isso tentar ajudar nossas crianças, nossos pais e nossos professores, né?